Olá, boa noite. Estamos aqui para mais sequência da nossa live. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Vamos seguir com a nossa live que fazemos todas as quartas-feiras e aos domingos. Hoje, quarta-feira, dia 14 de outubro. Então, vamos seguir com a nossa live de estudo do Livro dos Espíritos. Espero que o som esteja bom, que estejam me ouvindo bem. Só organizar ok. E estamos estudando a escala espírita, né, sobre as questões 101 à frente. Na última live nós conversamos sobre a escala espírita, a questão número 100, que é uma observação, é uma introdução que Kardec faz ao estudo dessa escala espírita, dessa ordem dos espíritos, né, as diferentes ordens dos espíritos. Então aqui, na questão número 100, Kardec nos introduziu o assunto dizendo como ele fez essa escala, deixando claro que essa escala não é absoluta, que essa escala ela é uma forma didática que Kardec utilizou, ou dela se utilizou, para trazer essa forma de apresentar as diferentes ordens dos espíritos. Então ele explicou nessa questão de número 100 que ele fez isso em caráter didático, subdividindo aquelas três ordens que os espíritos apresentaram, né? Aquelas três ordens que os espíritos colocaram da terceira ordem, os espíritos imperfeitos, da segunda ordem, os bons espíritos, e da primeira ordem, os espíritos puros. Então Kardec, trabalhando com essa estrutura que os espíritos propuseram, ele então propõe que essas ordens pudessem ser subdivididas. Então Kardec propõe 10 classes nessas três ordens, 5 classes na terceira ordem, 4 classes na segunda ordem e uma classe na primeira ordem, que ele explica aqui na questão número 100, que trata-se de características e que o espírito ou os espíritos eles podem ter características de uma classe, de outra classe, de uma outra classe simultaneamente, mas que há uma certa preponderância de uma determinada personalidade que colocaria o espírito ou os espíritos mais para uma classe do que para uma outra classe. Então eu sugiro que vocês leiam novamente a questão número 100, que nós já trabalhamos na última live. Leiam, por gentileza, essa questão número 100, para entender a didática que Kardec utilizou, para entender a forma que Kardec utilizou para apresentar essa classificação, por assim dizer, dos espíritos. Para os que estão chegando aqui pela primeira vez, que estão participando dessa live pela primeira vez, eu explico que eu não tenho, o nosso estudo ele não é linear, ou seja, não são todas as questões que nós analisamos o assunto. Nesse caso aqui até vamos analisar todas as questões, porque cada uma trabalha uma classe. Mas normalmente assim não faço. E faço a leitura das questões e apontando aqueles elementos que eu chamaria chaves da resposta e até mesmo elementos chaves da pergunta. Aqui nós não veremos perguntas, porque da questão 101 até a questão 113, salvo engano, Kardec apresenta a escala espírita. Então ele não vai fazer pergunta aos espíritos, ele coloca como uma das questões, né, do Livro dos Espíritos, na verdade 13 questões, da 101 a 113, e ali ele vai apresentar essa escala espírita. E ele começa pela terceira ordem. Kardec começa a apresentar essa escala espírita à terceira ordem, pela terceira ordem. E ele usa a didática de apresentar as características gerais dessa terceira ordem, que os espíritos chamaram de espíritos imperfeitos. Então é uma escala que vai dividir, por assim dizer,
os espíritos por índole, vamos chamar assim, apenas para uma didática. É uma divisão por índole. Então, os espíritos com índoles, com essas características que aqui Kardec vai nos trazer. E deixando claro, quando falamos espíritos, não são somente os desencarnados, que afinal nós também somos espíritos. Só que estamos encarnados. Então isso aqui é a índole, é uma caracterização da índole, tanto do encarnado quanto do desencarnado. Por isso que eu uso, é uma forma que eu acho apropriada, eu uso o termo índole, né? A índole, ou seja, como é a personalidade desse espírito, independentemente de estar ou não estar encarnado. E aí, então, nesse aspecto, Kardec nos apresenta, na terceira ordem, a característica geral da terceira ordem, ou seja, as 5 classes que compõem essa terceira ordem têm essas características, não quer dizer todas elas, quer dizer, tem elementos dessas características que Kardec aqui vai colocar. Então ele diz assim, na questão 101, características gerais dos espíritos imperfeitos, predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequentes. Então aqui nesse primeiro parágrafo, Kardec nos diz o que vai caracterizar essa terceira ordem dos espíritos. Não interessa se são malévolos, se são pseudo-sábios, se são levianos, se são neutros. Não. Aqui é a terceira ordem, todos eles. Um pseudo-sábio tem algumas dessas características, um espírito leviano tem algumas dessas características, um espírito, por assim dizer, neutro tem essas características, algumas dessas características. Então, aqui seria essa ideia de generalidade da terceira ordem. E segue Kardec, então, veja, predominância da matéria sobre o espírito. Então, a índole é uma índole materialista por demais, mesmo no plano espiritual. Matéria no aspecto de paixões, características da vivência material, do mundo corporal. Então, ele diz aqui, predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal. Então são espíritos propensos ao mal, são espíritos que têm a característica da maldade como uma das suas marcas, egoísmo, que é uma chaga da humanidade, segundo dizem os espíritos, e todas as más paixões, né, que lhes são consequentes. Depois continua Kardec, esses espíritos da terceira ordem têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Ou seja, tem essa intuição de Deus, sabe dessa existência de Deus, mas não compreendem. É como se fosse uma abstração absoluta essa ideia de Deus, uma intuição de Deus, uma vaga percepção de Deus. E isso, logicamente, os afasta, ou faz com que eles se afastem da lei de Deus, que eles se afastem desse entendimento das leis de convivência, da respeitabilidade advinda do conhecimento, do entendimento, do envolvimento com a ideia de Deus. Então, os espíritos imperfeitos, os espíritos da terceira ordem, têm essa intuição de Deus, mas não o compreendem. E aí seguem. Nem todos são essencialmente maus. Embora lá na característica geral foi dito que propensão ao mal, aqui Kardec vai dizer, nem todos são essencialmente maus. Vejamos que há um advérbio aqui, né? Essencialmente maus. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns, escreve Kardec, há mais de leviandade, inconsequência e malícia do que a verdadeira maldade. Então nem todos são malévolos, mas são inconsequentes. Ou seja, são levianos, inconsequentes. Nem todos são malévolos no sentido de
querer fazer o mal. Muitos são levianos no aspecto da total inconsequência, do tipo dane-se, né? O que eu vou fazer e vou fazer. Se vai fazer mal às pessoas, não importa. Ou seja, são espíritos que, quando encarnados, né, pessoas que não se importam com as consequências dos seus atos, que não se importam se ferirão pessoas, que não se importam se entristecerão pessoas, e não se importam se o que estão falando, ensinando, fazendo é verdadeiro ou não é verdadeiro. Então, nessa categoria, ou melhor, nessa ordem, estão os malévolos, mas também estão os inconsequentes, que não são malévolos, mas acabam fazendo o mal por diversão, por inconsequência. Então, também nessa ordem estão esse tipo de espíritos. Eles dizem, uns não fazem o bem nem o mal. Depois nós veremos isso, é o que Kardec chama de espíritos neutros, né? Eles não são tão bons para fazer o bem e não são malévolos para fazer o mal. Só que quando nós analisamos de uma forma mais filosófica essa ideia, o não fazer o bem é uma denotação, né, de não evolução, de imperfeição. Não fazer o bem já é uma permissão para que o mal se faça. Porque dizem os Espíritos, basta que olhemos o capítulo 3 do livro A Gênese, que o mal é a ausência do bem. O mal, ele é uma relatividade, ele tem uma existência relativa à ausência do bem. Como o escuro, né, é a ausência da luz. Por não ter a luz, o escuro se acontece. E o escuro dissipa-se quando a luz é acesa, quando a luz chega. Então, o não fazer o bem é um indicativo de não evolução, de não perfeição, ou de não busca da perfeição. É uma característica da imperfeição. Então vejamos que até aqui, Kardec diz que nessa ordem temos espíritos malévolos, temos espíritos inconsequentes e temos espíritos que independem, não fazem o bem, não fazem o mal, que ele vai chamar de espíritos neutros depois, né? E aí ele segue. Pelo simples fato de não fazerem o bem, já denotam a sua inferioridade. Né? Aspecto de neutralidade que Kardec usa é para fins didáticos, ele chama de espíritos neutros, está na 7ª classe, né? É a questão 105. Então essa terminologia ela é de Kardec. Né? Eu estou aqui utilizando a terminologia de Kardec, que ele chama então espíritos neutros. O que ele quer dizer com espíritos neutros? Não fazem o mal, mas também não fazem o bem. São indiferentes. Não fazem o bem, não fazem o mal. Então eles não são tão maus para fazer o mal, mas não são bons para fazer o bem. E aí o fato de serem neutros, podemos até chamar de omissos, permite que o mal se instale. Então, é por isso que ele chama de neutros. É a 7ª classe, é a questão 105 do Livro dos Espíritos, que nós chegaremos a ela. Eu estou apenas ponderando aqui porque uma pessoa fez essa questão, ponderou aqui a questão da neutralidade. Né? E segue Kardec. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram ocasião de praticá-los. Então aqui são as características gerais. As características gerais. Né? A Rosa diz aqui, a ausência do bem não é o mal. Relativamente sim, Rosa, é o que eu disse antes, é o que está lá no capítulo 3 do livro A Gênese. Não é que Kardec diz que o mal é a ausência do bem. Então não fazer o bem permite-se a presença do mal. Não quer dizer que a ausência do bem denota o mal. Não, a ausência do bem permite o mal. Não faz o mal. Né? Por isso que Kardec diz que o mal é relativo ao bem não feito. E se nós observarmos, nós veremos isso também no artigo 9º do capítulo 7 do livro Céu e Inferno. Artigo 9º do capítulo 7 do livro Céu e Inferno, que Kardec vai ponderar esse aspecto também. E a mesma coisa veremos no artigo 7, ou 7º, também, do Código Penal da Vida Futura, lá do capítulo 7 do livro Céu e Inferno. Né? E aí segue aqui Kardec.
são limitados os conhecimentos que têm das coisas do mundo espiritual. É uma outra denotação da inferioridade. O conhecimento é muito limitado das coisas do mundo espiritual. São muito palpiteiros das coisas materiais e inventam coisas do mundo espiritual, né? Cláudia, Kardec, ela diz aqui, acho que Kardec fala que o mal é tudo que contraria as leis naturais. Não, isso Kardec não diz, não é frase textual de Kardec, não. Né? O que contraria a lei natural é a questão 614 do Livro dos Espíritos, é o afastamento da lei de Deus, né? Contrariando então a lei natural, porque a questão 614 é que fala da lei natural, gera o estado de infelicidade. Né? A ideia do bem e do mal, Kardec estuda logo em seguida, né? A partir depois lá da questão 628, 630, ele vai fazer um ligeiro estudo sobre isso. Mas onde aprofunda-se com uma certa propriedade é no capítulo 3 do livro A Gênese. Né? Só seguindo, eu não vou aprofundar aqui bem e mal, porque nós já estudamos isso quando lá estudamos as leis morais. Né? Aqui eu estou falando apenas das características dos espíritos. Então diz aqui, são limitados os conhecimentos que têm das coisas do mundo espiritual, e o pouco que sabem se confunde com ideias e preconceitos da vida corporal. Né? E o pouco que sabem se confundem com os preconceitos da vida corporal e vida espiritual. Isso aqui está muito ligado àquela classe que nós vamos estudar, que Kardec chama de pseudo-sábios. O prefixo pseudo, ou seja, falso, né, os falsos sábios. Né? Então Kardec ali pondera essa classe de espíritos, que são aqueles que acham que sabem mais do que sabem, embora saibam sobre muitas coisas, mas entre verdades entram também mentiras. Né? E aí é o que ele chama de pseudo-sábio. Então vejam que aqui, nessa questão 101, Kardec está colocando as características gerais da terceira ordem, mas depois, a partir da 102, ele vai decompor por classes. E aí vai indicar qual das características, ou quais das características gerais estão em determinadas classes. Né? Então é muito interessante, é muito bela, né? muito bonita essa didática que Kardec utilizou para apresentar essa escala dos espíritos. E ele segue, né? Acerca dessas coisas não nos podem dar senão noções falsas e incompletas desse mundo. Veja, olha a seriedade disso, olha a importância disso. São espíritos que se manifestam e trazem informações do mundo espiritual, trazem orientações que nem eles sabem, mas são dados a querer saber. Né? Aqui a Leone diz assim, metidos a sábios, né? Nesse sentido. Então vejam como é delicado isso. Né? E aliás, sobre isso, João, o evangelista, escreveu na sua epístola, salvo engano, a segunda epístola, salvo engano, ele diz, irmãos, não creais em todos os espíritos, vede primeiro se eles procedem de Deus. É o capítulo 4, salvo engano, da segunda epístola. Se não for a segunda epístola, é a primeira. Por via das dúvidas, leiam as duas epístolas, são belíssimas. Irmãos, não creais em todos os espíritos. Vede primeiro se eles procedem de Deus. Olha essa assertiva do apóstolo João. Olha que coisa belíssima. Olha que percepção do apóstolo João. Não creais em todos os espíritos, vede primeiro se eles procedem de Deus. Vede primeiro se eles procedem de Deus. O que é procedem de Deus? Se o que eles estão ensinando guardam relação com a coerência dos ensinos dos Espíritos, dos ensinos de Jesus. A Rosana diz aqui, Rosane, os falsos profetas. É uma linguagem que Jesus utilizava, os falsos profetas. Né? Então, é importante nós darmos atenção a isso. Por que eu insisto nisso? Porque muitas pessoas, quando recebem, quando vem uma comunicação do mundo espiritual, acham que essa mensagem ela é verdadeira, ela é correta, porque veio do mundo espiritual.
Mas acontece que no mundo espiritual nós temos os espíritos imperfeitos, pseudo-sábios, e vão se imiscuir nas comunicações, vão também trazer comunicações falsas, vão também trazer as suas vãs doutrinas. Então é preciso que entendamos que o fato de uma informação vir do mundo espiritual não faz dela uma informação verdadeira. Porque aqui está muito claro, existem os espíritos imperfeitos, e se nós observarmos o nosso mundo de provas e expiações, vamos fazer um parêntese, se nós observarmos o nosso mundo de provas e expiações, o que caracteriza um mundo de provas e expiações? O que caracteriza o mundo de provas e expiações? Predominância do mal. Capítulo 3 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Predominância do mal. Se é predominância do mal, é porque há uma força maior, há uma quantidade maior. E quando falamos mundo de provas e expiações, não estamos nos referindo somente ao planeta Terra, estamos nos referindo à psicosfera, ao que está encarnado e ao que está na psicosfera da Terra. Então significa que no mundo espiritual a proporção também é predominância desse mal, que sejam espíritos neutros. Então é preciso que nós observemos e tomemos um certo cuidado em não sermos crédulos ingênuos. A credulidade não pode ser envolta por uma ingenuidade. Voltemos à frase do apóstolo João, evangelista. João, irmãos, não creais em todos os espíritos. Vede primeiro se eles procedem de Deus. Vede primeiro se eles procedem de Deus. E Kardec teve um cuidado especial lá no capítulo 28, salvo engano, o último capítulo do Livro dos Médiuns. Kardec colocou lá alguns exemplos de comunicações que ele chamou de apócrifas. Apócrifas. O que significa, o que Kardec quis dizer? Comunicações que vinham assinadas por alguns nomes importantes, e que ele demonstrava que aquele conteúdo não seria daquele nome importante. Tamanha incongruência do próprio conteúdo. Né? Então, é importante nós observarmos esse aspecto de não é porque veio uma mensagem do mundo espiritual que aquela mensagem é verdadeira, que aquele conteúdo é verdadeiro, porque temos os espíritos imperfeitos que utilizam-se disso. Então, até agora, nessa descrição de Kardec, primeira carta de João, obrigado, Barbosa. Maria Márcia Barbosa, muito obrigado. Primeira carta de João. Então, observemos aqui que Kardec vai trazendo essas índoles dos espíritos. E eles se manifestam. Muitas vezes passando-se por quem não são. E vão usar nomes pomposos com mensagens apócrifas, com mensagens com mistura de verdades e mentiras. E esse é o grande problema de uma mensagem nesse nível. Como diz aqui a Simone, né? São ardilosos. Esse é o grande problema da mensagem, porque eles trazem muitas verdades misturadas a mentiras. E quando a gente observa que tem pontos corretos, nós damos por correta a mensagem inteira. E ali é que está justamente o embuste, a enganação. Colocam coisas verdadeiras e no meio delas coisas falsas. E aí nós tratamos ou consideramos o falso por verdadeiro. A análise é muito importante. A análise da mensagem é importante. E é isso que Kardec fez. Eu sugiro que vocês leiam, então, o último capítulo do Livro dos Médiuns, né, o 28, e ali observem
Kardec analisando as mensagens e mostrando onde estão as incongruências no texto, para que ele pudesse dizer que ele não teria sido feito, construído por aquele espírito cujo nome está lá como assinatura. Ele mostra as incongruências. É preciso, então, o discernimento. E muitas vezes o próprio médium é envolvido, porque os espíritos o envolvem numa vibração confusa de bondade e astúcia. E aí, muitas vezes, aquela vaidade que todos nós temos lá um pontinho de vaidade, todos nós temos um quê de vaidade, acaba sendo exacerbada. E aí o primeiro crítico da mensagem deveria ser o médium. É o primeiro que pode usar o crivo da razão, né? Como diz aqui a Rosana, seria o médium e acaba sendo envolvido nesse processo. Então, o bom senso, né, não é algo desprezível, aliás. Nós precisamos sempre usar o bom senso. Porque aqui está Kardec, nessa questão 101, deixando de maneira clara as características, os detalhes que caracterizam os espíritos imperfeitos. E olha o que ele continua aqui dizendo. Acerca dessas coisas, não nos podem dar senão noções falsas e incompletas desse mundo, o mundo espiritual. Mas, em suas comunicações, olha, presta atenção nessa frase, mas em suas comunicações, mesmo imperfeitas, o observador atento quase sempre encontra a confirmação de grandes verdades que foram ditas por espíritos superiores. Olha que interessante. Então é esse processo, essa mistura que gera uma confusão. E aí diz aqui Kardec, o caráter desses espíritos se revela por sua linguagem. Paremos nessa frase um pouco. O caráter desses espíritos se revela por sua linguagem. Vejamos a importância que devemos dar à linguagem dos espíritos. Uma linguagem fria, uma linguagem superficial, uma linguagem inconsequente, uma linguagem irônica, uma linguagem agressiva, não pode vir de bons espíritos. Uma linguagem bajuladora, uma linguagem que bajula, cujo elogio não é um reconhecimento, é uma bajulação, como que massageando o ego do médium, não pode vir de espíritos bons. Então vejam como Kardec observa o caráter desses espíritos se revela por sua linguagem. Uma linguagem respeitosa vem dos bons espíritos. Uma linguagem educada, uma linguagem polida, vem dos bons espíritos. Aqueles espíritos que se colocam como donos da verdade, aqueles espíritos que debatem quando são questionados. Porque nós podemos questionar os espíritos? Claro que podemos. Não só podemos, devemos. Os espíritos bons, os bons espíritos, não se incomodam por serem questionados. Quantas vezes nós vimos aqui Kardec questionando uma pergunta cuja resposta ele achou que não ficou tão assim legal, e ele faz uma outra. E ele propõe aos espíritos uma outra forma de entendimento, e os espíritos educadamente vão respondendo. Quantos espíritos se furtam a responder uma pergunta quando eles querem dizer, não, você não tem que perguntar, é o que eu falei tem que ser seguido. Isso denota prepotência. A linguagem prepotente, a linguagem que não cede, porque uma pessoa sábia, um espírito sábio, ele sabe evitar discussões estéreis. Muitas vezes ele se cala para evitar situações desagradáveis. Agora, aqueles espíritos que querem a ferro e fogo
impor as suas ideias, não denotam serem bons espíritos. É isso que Kardec está dizendo. Vamos ler de novo a frase. O caráter desses espíritos se revela por sua linguagem. Por sua linguagem. Então nós devemos ficar atentos ao tom da linguagem, quando é psicofonia, óbvio, né? Ao conteúdo da mensagem, à construção das frases dos espíritos. Perceber isso, perceber esse aspecto. E segue. Todo espírito que em suas comunicações, prestemos atenção, todo espírito que em suas comunicações trai um mau pensamento pode ser classificado na terceira ordem. Né? Todo espírito que traz esse mau pensamento é da terceira ordem, é o que Kardec está dizendo. Depois ele segue. Conseguintemente, um advérbio, né, de conclusão, conseguintemente, todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito dessa ordem. Veja, todo mau pensamento sugerido por um espírito, óbvio, vem de um espírito dessa ordem, da terceira ordem. Eles veem a felicidade e essa visão lhes constitui um tormento incessante, porque os faz experimentar todas as angústias que a inveja e o ciúme podem causar. Olha que interessante, olha que interessante. Esses espíritos imperfeitos, eles veem a felicidade dos bons. E em vez de buscar o caminho para também ter essa felicidade dos bons, a inveja, o ciúme, veja, que eles desenvolvem, gera o próprio tormento para eles. Isso é fácil de entender. Toda pessoa que tem inveja de outra não se sente bem, se incomoda. Toda pessoa que tem ciúme é a pessoa que está incomodada, ela que se incomoda. Quando nós temos inveja de uma outra pessoa, nós ficamos chatos conosco mesmos. Nós nos incomodamos. Vejam. E é isso que ele está dizendo aqui. Eles invejam a felicidade dos bons. Em vez de tentar fazer o que eles fazem para terem a felicidade, invejam. E essa inveja só faz mal a eles mesmos. Já perceberam isso? Quando a gente tem aquela pontinha de inveja, a gente fica chateado. A gente fica chateado. Percebe? Célio, né, diz aqui, Célio Miguel, que qual classe Chico e Kardec se encontrava. Eu falei isso na live passada. Nós não podemos classificar. Nós não podemos classificar. Porque Kardec observou lá que essas classes aqui não são estanques, que existem inúmeras. Então não nos cabe fazer essa classificação, até porque essa classificação os espíritos fizeram de maneira generalizada. Então o que nos interessa é a questão de bons. Agora, entre eles, aliás, Kardec disse isso aqui, os espíritos disseram isso aqui numa das questões que nós falamos na live passada, que isso são convenções, e eles pouco se importam com convenções. Para eles o que interessa é a bondade. Agora, nós veremos aqui, entre os bons espíritos, Kardec distribui em 4 classes. Todas são bons espíritos, todas as classes são de bons espíritos. Mas ele coloca 4 classes. Os de ciência, né, os sábios, os de sabedoria, os benevolentes e os superiores. Agora, quem é maior do que eles? Não interessa, porque são inclinações. Uns inclinados mais às questões da ciência, outros às questões da benevolência, outros conjuminam as duas e outros entendem profundamente as duas. Então, por isso é que não é esse aspecto de quem está em que classe, né? Porque isso seria algo, desculpe-me, mas seria algo desnecessário, seria algo mais especulativo da nossa parte, né? Especulativo, que não muda em nada, né? Interessa esse aspecto que são bons.
E eu achei muito legal isso. Eu achei muito legal Kardec ter trabalhado os bons espíritos dando 4 classes, mas dizendo que nenhuma é superior à outra. Simplesmente são características, mais para as coisas da ciência, mais para as coisas da benevolência. É nesse sentido, né, que Kardec coloca nessas classes. Então, assim, eu não tenho o mínimo cabedal para fazer ilações de quem poderia estar em que classe. Sinceramente, eu não tenho cabedal para isso, eu não tenho os predicados para... Quem sou eu, né, para poder... Eu só posso dizer que Kardec e Chico foram espíritos notáveis, né? Foram espíritos... do grupo dos bons espíritos eu não tenho dúvida, né? Isso eu não tenho dúvida. Mas eu não tenho cabedal para colocá-los em patamares. Sinceramente, eu não tenho. Me desculpe eu não poder responder essa pergunta, viu, Célio? Mas eu não tenho cabedal para isso. Não tenho mesmo. É algo que vai além do que eu poderia imaginar, assim, onde colocá-los. Mas eu sei que eles estão colocados, eles são espíritos de alta envergadura, que nós temos muito que aprender com eles. Muito, muito mesmo, né? E aqui, então, encerra Kardec esse parágrafo, e ele vai continuando. Esses espíritos imperfeitos conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corporal, e essa impressão é muitas vezes mais penosa do que a realidade. Mais penosa do que a realidade. E acrescentam, sofrem, pois, verdadeiramente, tanto pelos males de que padeceram em vida física, quanto pelos que causam aos outros. E como sofrem por longo tempo, julgam que sofrerão para sempre. Deus, para puni-los, aqui uma força de expressão, quer que assim julguem. Pode-se dividi-los em 5 classes. E aí Kardec vai explicar cada uma dessas classes dos espíritos imperfeitos. Então, eles têm uma tristeza assim, eles sofrem. Os espíritos imperfeitos sofrem. Mas o sofrimento não gera resignação, gera indignação. E querem, por assim dizer, desculpe-me a expressão aparentemente jocosa, querem, por assim dizer, transferir esse sofrimento para os outros. Eles querem, então, tributar a responsabilidade para os outros. E aí começam esse aspecto da maldade, né? Então, voltemos à questão 101. Kardec aqui na questão 101, ele fez um apanhado, me desculpem a expressão, ele fez um apanhado geral das características dos espíritos imperfeitos. E agora, a partir da 102, ele vai apresentar para esse grupo de espíritos imperfeitos 5 subdivisões, que, volto a dizer, porque Kardec disse isso, não são subdivisões absolutas, são subdivisões didáticas, né? O sofrimento não gera, a Luana pede para repetir, o sofrimento não gera resignação, gera indignação. Eles acham que são vítimas, ficam indignados com o sofrimento e querem transferir isso para os outros, né? Agora, um sofrimento para aquele que tem a humildade gera resignação. Ele vai buscar saídas para o seu melhoramento, né? É por isso que a bem-aventurança, bem-aventurados que choram, vem depois da bem-aventurança, bem-aventurados os pobres pelo espírito, os humildes. Porque somente a humildade gera a resignação. Um orgulhoso, quando sofre, ele acha que é vítima e procura transferir para o outro a responsabilidade. Mas quando se tem a humildade, o sofrimento, busca-se no sofrimento o entendimento e busca-se compreender a causa. E nesse caso, gera resignação. Por isso que na escala das bem-aventuranças, bem-aventurados que choram vem depois de bem-aventurados humildes, né? Porque só um humilde sabe dar valor ao sofrimento, não no sentido de gostar dele, mas no sentido de entender que ele não foi imposto por Deus, né? Então aqui agora na questão 102, Kardec vai trabalhar as classes dos espíritos, né? E na 102, dos espíritos imperfeitos. E na 102, na questão 102, Kardec vai colocar a 10ª classe,
que ele chama de espíritos impuros. Vejam, todas essas classes, até a sexta, são espíritos imperfeitos. Mas Kardec, para melhor didática, para melhor entendimento, melhor dizendo, ele usa uma didática de subdividir essa ordem. E coloca então espíritos impuros. E aí, como é que ele caracteriza os espíritos impuros? Ele diz: são inclinados ao mal, de que fazem o objeto de suas preocupações. Em outras palavras, os espíritos impuros só pensam no mal, só querem fazer o mal. Ficam conjecturando que maldade vão fazer. Então vejam, inclinados ao mal, de que fazem o objeto de suas preocupações. Segue Kardec. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, insuflam a discórdia, vejam, e a desconfiança, e se mascaram de todas as formas para melhor enganar. Apegam-se às pessoas de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de induzi-las à perdição. Satisfeitos por poderem retardar-lhes o adiantamento, fazendo-as sucumbir nas provas porque passam. Vejam a maldade. Nas manifestações, vejam, nas comunicações mediúnicas, eles são reconhecidos por sua linguagem. A trivialidade e a grosseria das expressões nos espíritos, como são nos homens encarnados, é sempre indício de uma inferioridade moral. Suas comunicações revelam a baixeza dos seus pendores e, se tentam enganar falando com sensatez, não conseguem sustentar por muito tempo o papel e acabam sempre por trair a origem. Eles começam educados, e depois já começam a mostrar quem são. Já começam a ter a linguagem chula, trivial, agressiva, grosseira. Agora veja o que Kardec fala. Quando encarnados, quem? Os espíritos impuros. Quando encarnados, os seres vivos que eles constituem são inclinados a todos os vícios geradores das paixões vis e degradantes. A sensualidade, a crueldade, a malícia, a hipocrisia, a cupidez, a avareza sórdida. Olham que adjetivos. Fazem o mal por prazer. Na maioria das vezes, sem motivo. E por ódio ao bem. Olha que interessante. Ódio ao bem. Quase sempre escolhem suas, aspas, vítimas entre as pessoas honestas. Olha, para desviar do caminho. São flagelos para a humanidade, seja qual for a categoria social a que pertençam, e o verniz da civilização não os livra do opróbio e da ignomínia. Kardec usa aqui uma linguagem que até foge ao seu padrão, mas para mostrar claramente. E olha esse aspecto do final aqui. Seja qual for a categoria social. Eles foram para esse aspecto, para mostrar que não interessa a categoria social, o que interessa é a índole. São de má índole. Vamos pegar alguns pontos aqui nessa resposta, então. Inclinados ao mal, que fazem o objeto das suas preocupações, ou seja, vivem pensando no mal. Apegam-se às pessoas de caráter fraco, de força de caráter fraco, para cederem às suas sugestões. A trivialidade e a grosseria das expressões. Trivialidade, ou seja, linguagens, assuntos superficiais por demais, assuntos fúteis, futilidades.
até depois eu comento. Tentam enganar falando com sensatez, mas não conseguem sustentar por muito tempo essa sensatez. Olha que caracterização que Kardec dá. Aqui vem, até uma pessoa fez uma pergunta aí sobre demônio. Kardec diz assim: alguns povos os transformaram em divindades malévolas, outros os designam pelo nome de demônios, maus gênios, espíritos do mal. Porque não há aquele demônio como um ser que antagoniza com Deus. Demônio é o termo que se usa para essa categoria de espíritos. Para essa categoria de espíritos. Os espíritos impuros, maus. Vejam, sensualidade, crueldade, malícia, hipocrisia, cupidez, avareza. E aqui Kardec utiliza palavras que não são do seu vocabulário, por assim dizer, corriqueiro. Avareza sórdida. Mostrando que a avareza já é um problema, agora a avareza sórdida. Então ele utiliza adjetivos muito fortes para justamente mostrar essa categoria de espíritos. E eles são sorrateiros? São. Porque aqui não são espíritos ingênuos. Não são espíritos ingênuos. São espíritos inteligentes. Vejam, procuram quase sempre as pessoas honestas. São espíritos astuciosos. Que enganam. E acabam levando os encarnados a atitudes por serem enganados. São obsessores, digamos, sórdidos, que o médium precisa estar atento, porque vão sorrateiramente envolvendo, e quando o médium for perceber, já está praticando atos, trazendo mensagens complicadas, praticando atos dolosos, como diz aqui a doutora Marlene, dolosos, porque esses espíritos impuros agem por querer agir, agem mal querendo agir mal, agressivos nas comunicações mediúnicas, agressivos. Então, vejamos como Kardec classificou. E aqui não são espíritos só desencarnados, são espíritos encarnados também, que iludem, ludibriam, vamos dizer assim, iludem pessoas, enganam pessoas, envolvem pessoas, prejudicam pessoas, perseguem pessoas, maltratam pessoas. Espíritos que não estão nem aí para as outras pessoas. Dionísio diz aqui, sarcásticos. Podemos colocar quantos adjetivos quisermos. Tem essa característica. E muitos são assim. Muitos sorrateiros, que nós nem percebemos que estamos sendo influenciados por eles. E aqui eu vou abrir um parêntese e olharmos duas questões que não fazem parte aqui do conjunto do estudo. Olhemos a questão 459 e a questão 467 do Livro dos Espíritos. Por que eu estou trazendo essas questões? Porque fazem parte do tópico chamado influência dos espíritos nos nossos pensamentos e ações. E a questão 459, ela é muito utilizada para falar que muitas vezes nós somos sujeitados pelos espíritos. Porque lá na questão 459 pergunta: os espíritos influenciam em nossos pensamentos? E eles respondem: os espíritos bem mais do que imaginais. De ordinário, são eles que vos dirigem. São eles que vos fazem agir, em outras traduções. Então, se eles de ordinário nos influenciam, nos fazem agir, a pergunta é: que espíritos estão fazendo isso? Que espíritos estão fazendo isso?
E para nós entendermos que os espíritos estão nos fazendo isso, precisamos da questão 467. Quando Kardec pergunta se pode se afastar as influências que os maus espíritos têm sobre nós, e eles respondem, sim, pois vós mesmos os chamais pelo pensamento ou os atraís pelo desejo. Então vejamos, os espíritos que nos influenciam são aqueles por nós atraídos. E uma vez atraindo-os, nos influenciam. Então, a sujeição, ela acontece por uma similidade de pensamentos, por uma semelhança de pensamentos. E aqui muitos disseram do vigiai e orai, não é o aspecto policiamento, né? Policiai e orai. Este vigiai, perceber que nossos pensamentos, nossos sentimentos atraem. E atraindo, posso me sujeitar à influência deles. Então, aqui acaba existindo, em todas as circunstâncias, óbvio, acaba existindo uma simbiose. Uma simbiose em que eu atraio e os espíritos me influenciam e alimentam e eu os alimento com as minhas atitudes, minhas vontades. Então é algo, como também os bons espíritos, nós chegaremos lá, como também os bons espíritos, nós os atraímos, e eles nos influenciam também. Tudo depende de nós. Então, eu sempre digo que a questão 459, ela não pode ser analisada separadamente da questão 467. E também da questão 469. Porque a questão 469 pergunta se pode neutralizar a influência dos maus espíritos. Neutralizar. E os espíritos respondem, colocando toda a vossa confiança em Deus e fazendo todo o bem que puderes. Na 467 eles explicam que nós é que atraímos os maus espíritos. E na 469 eles dizem que podemos neutralizar a influência, fazendo todo o bem que pudermos e colocando toda a nossa confiança em Deus. Então, guardemos sempre essas três questões. Elas são muito importantes para o nosso viver, para o nosso dia a dia. A questão 459, a questão 467 e a questão 469 do Livro dos Espíritos. Porque nós perceberemos e teremos entendimento como se processa uma influência dos espíritos. E no caso dos maus espíritos, como se dá um processo obsessivo. Então, olhemos essa caracterização que Kardec aqui fez da questão 102 e linquemos com a questão 459, com a questão 467, com a questão 469. É importante isso, né? Para a gente entender esse aspecto. Porque muitas vezes nós dizemos que fomos vítimas. Podemos termos nos vitimado, mas nós criamos condições para receber essas influências no nível deles nos dirigirem, da questão 459. Aqui alguém colocou AM, FM em ondas de rádio, é mais ou menos isso. Desculpe, me passou muito rápido, eu não vi o nome da pessoa. É mais ou menos isso. As ondas de rádio estão no ar. Aqui tem várias ondas no ar. Na minha cidade tem, 4 rádios, e as ondas delas estão no ar. Com qual rádio eu ouvirei? Aquela que eu sintonizar o meu rádio. Eu vou lá no meu dial, né? Eu estou muito antigo, né? Dial, né? Hoje é tudo digital. Eu estou falando dial manual ainda. Eu vou lá na sintonia. Se eu ponho uma sintonia, eu capto aquela rádio. Mas as outras continuam aqui no ar. Se eu mudar a sintonia, aquela anterior continua no ar, mas eu capto outra. Não são as rádios que chegaram até mim, fui eu que cheguei até elas abrindo a sintonia do rádio.
Se eu coloco lá uma determinada frequência, é aquela rádio que eu vou receber, vou captar. As outras rádios sumiram? Não, não, elas continuam no ar. Assim são os espíritos. Os espíritos estão no ar, como também o amor está no ar, né? Love's in the air. Nós precisamos saber com que sintonizamos. Então, se eu sintonizo o meu sentimento com a maldade, a minha frequência é a maldade. E atrairei qual frequência? A similar. Porque esse é o processo de ondas. Então, como numa onda do rádio, acontece nas nossas ondas. E André Luiz usa um termo muito interessante, um termo até assim bucólico, né? Ele chama isso de hálito mental. Está lá no livro Nos Domínios da Mediunidade. Ele chama isso de hálito mental. Hálito mental. E aí eu brinco, né? Nós podemos ter bons hálitos, né? Ou podemos ter uns hálitos assim, acebolados. O hálito mental. E é isso que cria o processo de atração. Então, estudando aqui a questão 102, vamos ficar atento para que não seja essa classe de espíritos que nós estamos atraindo. Né? Ok? Nós vamos parar por aqui, já estamos no nosso horário, né? Paramos na questão 102. Né? Espero que tenha assim, tenha ajudado um pouco, né, no desenvolvimento do raciocínio, né, dessa questão 101 e da questão 102, ok? E alguém perguntou aqui no início, né, se essas lives são com frequência, eu deixei para responder no final. Essas lives de estudo do Livro dos Espíritos, nós as fazemos às quartas-feiras, às 20 horas, e aos domingos, às 10 horas. Então, no domingo pela manhã, às 10 horas, e na quarta à noite, às 20 horas, nós seguimos com esse estudo do Livro dos Espíritos, ok? Eu digo nós porque somos nós mesmos, né? Aqui nós estamos estudando em grupo, embora haja um monólogo verbal aqui, um monólogo sonoro, né? Mas em termos de escrita, todo mundo dá a sua opinião, todo mundo faz aqui as suas observações, e eu vou explicar para os que chegaram a primeira vez, eu não consigo observar todas as observações que vocês fazem, porque passa muito rápido e eu não consigo, né? Então, aqui no Facebook, por exemplo, ficam só 2 linhas. Então só consigo ver duas falas, né? E eu não vou conseguir responder as perguntas todas ou fazer algum comentário ou ler o comentário que foi feito, né? Aqui no Instagram ficam 3 frases, 4 frases quando muito. Então, desculpe-me, não é má vontade da minha parte, não é desconsideração ou indiferença da minha parte. Me desculpem, é impossibilidade fática mesmo de acompanhar a velocidade, né? Mas na medida do possível, surge uma pergunta ou outra lá na minha página, eu tento responder, né? Na medida do possível, porque aí já complica um pouco, porque são muitas mensagens que vão chegando, eu demoro um pouco para responder. Eu tendo a responder muitas, quase todas, mas tem algumas que eu não vejo, né? Até eu faço um parênteses, me desculpa, mas muitas vezes chega uma mensagem no Instagram ou mesmo no Facebook de pessoas que não estão ali no hall, né, dos frequentes e caem num lugar lá que eu não acesso com frequência, né? Principalmente no Facebook, quando as pessoas não estão no hall da amizade, elas mandam uma mensagem e caem numa caixa lá que raramente eu vejo. Então quando eu vejo lá, meu Deus, tem um monte. Né? Então me desculpe, não é má vontade que eu não quis responder, porque eu não cheguei a lê-las. Né? E no Instagram tem um negócio também, cai lá na caixa chamada geral, outra cai numa outra caixa que eu esqueci o nome lá, e eu não vejo com frequência. Então desculpe-me caso eu não responda, porque eu não vi. Agora, as que eu leio, vocês podem observar, se está lá visto, tem uma resposta minhazinha lá, tem um alô que eu dou, porque eu tento ser o máximo possível atencioso, né? Por causa da atenção que vocês têm também para comigo, né? Aqui estão perguntando sobre o trem, né? Que passa um trem toda live. Não, ele passa à noite também. Acho que hoje ele deve ter tido um trem e o trem não passou, né? Mineiramente falando, o trem deve ter tido algum trem que atrapalhou e acabou não passando hoje. Tá certo?
Gente, muito obrigado, obrigado mesmo, obrigado pelos cumprimentos aqui, pelo Dia do Professor, né, a doutora Marlene, eu vi outras pessoas também cumprimentando, muito obrigado pelo Dia do Professor, para mim é uma honra, né, ser professor, né, minha atividade, por assim dizer, preponderante é a advocacia, mas a docência também é uma das minhas atividades, né, e para mim é uma alegria poder estar em sala de aula, porque a convivência numa sala de aula é um momento ímpar, né? Da gente aprender com os alunos, aprender vivência com os alunos e poder ensinar um pouco daquilo que a gente sabe, vamos dizer, um pouquinho mais do que eles, né? Então, para mim é uma dádiva. Há muitos anos estou na docência, há mais de 30 anos, estou há 30 anos na docência, comecei lá jovenzinho na docência, comecei com meus 18 anos e estou aqui, né, nessa docência nesse tempo todo. E faço isso com alegria mesmo, né? Mantenho a minha condição de docente, tem dia que é apertado, saio do escritório de advocacia muito tarde, tem que correr, mas faço isso com alegria, né? Com alegria mesmo. Então, muito obrigado pelos parabéns pelo Dia do Professor, e eu dou os parabéns a todos aqui que são professores também, os meus parabéns pelo Dia do Professor que se comemora amanhã, né? Então, meus parabéns, porque principalmente aqueles professores que cuidam da fase infantil. Todos são importantes, não há dúvida. Mas os professores das séries iniciais, os professores da infância, são aqueles que vão começar a formar, né, a condição de estudante, a condição de aprendiz. São aqueles que vão dar o sabor. Olha o trem passando, olha, perguntaram pelo trem, acabou de estar buzinando agora. São aqueles que dão o sabor, né, ao ensino e à aprendizagem. Então, a esses, né, principalmente a esses, ou em nome desses, os professores e professoras das séries iniciais, né, em nome deles, eu cumprimento todos os outros professores de todas as outras séries, do nível do curso superior, do curso médio, do ensino médio, do fundamental, a todos eles. Meus parabéns e que Deus abençoe muito a vocês. Né? E por mais aparente que seja, que transpareça difícil, e eu sei que sabe que a força não vai faltar. Infelizmente, é uma profissão que não está valorizada como deveria estar. Mas os professores, apesar de tudo isso, dão valor ao que fazem, dão valor principalmente aos educandos. Então, meus parabéns aos professores, meus parabéns às professoras e que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado pela presença de vocês, por esse carinho todo. Se Deus quiser, próximo domingo às 10 horas, voltaremos para a gente continuar o nosso estudo a partir da questão 103. Deus lhes pague pela atenção, Deus lhes pague pelo carinho e uma boa noite para todos vocês e um bom resto, né, uma boa sequência dessa semana também para vocês. E até domingo, se Deus quiser.